Olá pessoal, continuando a aula sobre tudo o que você precisa saber antes de escrever o seu projeto e inscrevê-lo nas leis de incentivo, nas oportunidades de fomento para pagar ali as custas, tudo que envolve a produção da sua arte. E isso serve também para outros segmentos. Estou aqui com a Karina Baiense, ela é engenheira ambiental, auditora de responsabilidade socioambiental, gestora de projetos culturais socioambientais há muitos anos, é bem experiente nessa área e vai trazer-nos aqui um pouco da documentação necessária para a submissão de projeto. Essa aula, gente, ela é continuidade da aula 1, onde nós abordamos ali alguns aspectos sobre políticas públicas, sobre recurso público, o que é o recurso público, como ele é viabilizado, né? Qual a diferença de recurso político, enfim, isso aí são conceitos importantes para vocês saberem, né? E aprenderem esse conteúdo, porque ele se faz necessário uma vez que a pessoa vai trabalhar aquilo ali. E lá eu falo isso, pessoal, porque muitas vezes quando o projeto já estava finalizado, lá na prestação de contas, vinham ali alguns questionamentos, mas por que estão me cobrando isso, por que estão me cobrando aquilo, né, Karina? E entender o uso do recurso público, né, entender o seu papel como agente de fomento, né, da cultura, do esporte, do lazer, seja o que for, né, o seu projeto cultural, mediante as políticas públicas, é importante, fundamental, porque nós estamos lidando com um dinheiro que não é nosso. Quando você fala em recurso público, parece que cai naquele vão, naquele vazio. É de quem? É do público? É de todos nós? É da sociedade. O recurso público ele é feito para ser aplicado em prol das políticas públicas, que é aquilo que é feito para nós, né? Para vivermos em uma situação mais adequada, em termos melhorias. Karina, obrigada aí por ter continuado nessa aula e vamos falar aqui da documentação necessária. Como eu disse, é a aula 2 e se faz necessário entender o mínimo para saber onde você está entrando, né, o que confere de responsabilidade no seu CPF. Afinal, Karina, todo proponente é um responsável pelo recurso público, é isso? Exatamente. Falei direito? Falou direitinho. O que acontece, né? A gente fala assim, principalmente das certidões, é importante falar assim, que toda pessoa que trabalha, querendo ou não, com o recurso público, podemos dizer que tem um nome limpo, né? Então você só vai ter nome limpo não está devendo não nada. Não está devendo, o governo não está devendo. Você tem que tirar as certidões negativas, né? Que são. Explique o que é certidão negativa. Certidão negativa é um documento que o órgão emite, né? Você vai lá, se você quer uma certidão negativa federal, você vai no órgão federal e emite, bota o seu CPF ou CNPJ. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Todos os links onde são emitidas as certidões em nível federal. Vou deixar aqui do meu estado, o Espírito Santo, e também do município de Cachoeira de Itapemirim, sede da Adecult, nossa parceirona aí no fomento do projeto Sociedade de Impacto. Então, assim, a certidão negativa é onde vai falar, né, que você não tem dívida com o governo, né? Você não tem dívida nenhuma ali. Então, todos os editais que utilizam o recurso público, eles vão exigir isso. Então, assim, o primeiro ponto que você vai assim, vou participar do edital. Antes de participar, já verifica se seu nome, né, se sua certidão ali está em dia. Mas eu tô com um problema na Receita Federal, vou lá articular. Às vezes é uma empresa que não foi fechada corretamente, ficou com algum débito fiscal, né? É importante saber isso. Se você tiver com problemas ali, vai acusar de imediato, né? Você pode regularizar? Pode, né? Aí eles vão te dar uma certidão que você pode participar, né? Aquela certidão positiva com efeito negativo. Eu acho que é assim que fala, né? Aí que quer dizer que você tem tá sanando, digamos assim, a dívida, né? Mas você não está impedido de participar, uma vez que você tá lá, fez um acordo e está fazendo os pagamentos, entendeu? Perfeito. Além disso, o Estado também faz da mesma maneira. Se for um projeto cultural, um exemplo, aqui no Estado do Espírito Santo, no seu Estado, você tem que buscar o Estado, o site do Estado, a Secretaria da Fazenda, e emitir a certidão negativa de débitos, né? É até importante, assim, a gente, no decorrer, né, digamos aí, que já trabalha com isso há muito tempo, uma das coisas que eu vi que o Estado, ele pega e trava, digamos aí, a certidão se você tiver com documento cá.
atrasado. Às vezes você tá lá, gente, eu não tô devendo nada ao Estado, tal. Mas se você tiver com licenciamento, estadual, né? A mesma hora a certidão é negativa. Isso daí... IPTU. Olha, então vamos lá, atentando aos impostos relacionados à pessoa física, exato, que reverbera negatividade também para a pessoa jurídica. IPTU, IPVA, licenciamento do carro, licenciamento do veículo, né? Débitos relacionados as prestações de conta de outros projetos que não foram anteriores. Isso tudo trava, pessoal. Por que trava a empresa também? Porque quem assina pela empresa é você, é o seu CPF, então acaba travando. Às vezes não o CNPJ da empresa está travado, é o seu CPF, exatamente, é o responsável legal pelo projeto, né? A gente pode até fazer o cadastro da pessoa jurídica, mas o responsável é a pessoa física, é quem vai responder pela empresa. E pelo recurso público. Então, para isso, né, os dois têm que estar com as certidões em dia. E depois a gente passa aqui a outra documentação fundamental, são os currículos. O que você tem a dizer dos currículos? Que eu posso até conciliar aqui também com portfólio e clipping. Deixei o I depois do T, a gente considera, por favor. Portfólio, T mudo. Aí o currículo, né? Esse eu acho que é um dos problemas, né, maiores dos projetos. As pessoas não se preocupam em colocar realmente o que o seu currículo está ali para aquela atividade. Se eu estou fazendo um projeto na área cultural, eu não tenho que apresentar, como eu também vou falar, vou citar o meu exemplo, que sou engenheiro ambiental. No que eu tenho a ver botar um currículo meu de engenharia ambiental, de processos educativos ambientais, tal, mas sendo que eu estou concorrendo à vaga cultural. O currículo ele tem que ser compatível com a área que você está querendo fazer ali, exercer, né? E no seu caso, gestão de projetos. Exatamente. Né? E o portfólio acaba sendo a mesma coisa. A gente, enquanto artista, né, a gente não se preocupa de fazer o histórico do que a gente já fez na vida, porque o histórico é o quê? É um comprovante que a gente já passou por ali, já apresentou, se teve sucesso, se não teve, é o clipe, é um registro. O portfólio e o clipe é um registro que você existiu enquanto artista. Karina, certa vez eu atendi uma cantora, ela é uma cantora famosa, né, nacionalmente, até um público fiel, uma música, uma voz maravilhosa. E eu falei, precisa melhorar o portfólio, porque o portfólio dela não comprovava a magnitude da arte dela. Era assim, meia dúzia de post, uma noticiazinha aqui, outra. Eu falei, você precisa melhorar. E ela falou, Camila, eu vou ter que buscar aqueles jornais de 1900 antigamente, dos anos 80, 90. Não, gente, mas comecem a tentar esse tipo de 5 anos para cá. Onde se apresentou? Apresentou em teatro, fez shows em palco, onde? Fiz shows aqui, ali e acolá, beleza. Busque nesses espaços um clipping de notícias, né? Um relatório de imprensa que tenha saído, que tenha mencionado o seu nome. Isso é a coisa mais simples de se resolver. Eu acho que montar isso aí. O importante é você ter uma coisa antiga, por dizer que se você já é antigo na área, né? Certo. Digamos assim, você tem que saber fazer, como diz, o peso e a medida ali, tem que dar um equilibrado. Trazer os projetos que foram de impacto, que nem sempre assim, toquei no bar, é uma coisa. Toquei numa orquestra, é outra coisa. Sem desmerecer, mas são públicos diferentes, mas no entanto, você tem que ver o impacto do projeto no local que deu mais mídia. Porque quando você pega você tá a própria empresa privada. A empresa privada, ela quer visibilidade. Ela não vai dar, vou citar um exemplo, para um projeto de uma pessoa, de música, para um produtor que toca em bar, para aquele que toca em orquestra. A visibilidade... Que já vai para o palco de grande alcance. Ou aquele que toca em bar, ou aquele que já está no Rock in Rio. Tem diferença. Então, a empresa ela sempre vai atrás de projetos que dão visibilidade maior. Claro. Então, quando você for colocar no seu portfólio, no currículo, coloca algo que já te deu uma visibilidade, que já te lançou no mercado. E, sobretudo, a sua presença também com esse diálogo cultural. Vamos supor, vou usar o exemplo da música. Você é um cantor, quer seja um maestro ou professor,
coloca ali fotos suas, né? Instagram, posts de Instagram, é bem-vindo, ou até uma matéria que fale de você dando um curso de musicalização. Visitei recentemente uma organização social e fiz ali uma oficina de violão. É válido também porque comprova a sua conexão com a área cultural, a qual você está pleiteando recurso, certo, Karina? Certo, às vezes assim, você não tem digamos aí, a possibilidade de sair na mídia instantânea, mas você pode pagar uma mídia e fazer isso, né? Seja por meio de oficina, de imprensa, né? Ou você fala assim, vamos fazer uma entrevista aqui que fala sobre isso, falar, né? Como a gente fala, quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem que falar, registro, né? Criar ter registro. Entendeu? Você participar de um evento ou outro, tá ali, ou seja, com voluntário, mesmo que você, por tabela, vai na carona aí da visibilidade do outro, mas pessoal, você tá ali. Esse mecanismo que a gente sabe que paga, né? Mas a maior parte das vezes é gratuito, que é o Instagram, né? Pega esse post, engaja, faz collab com a instituição, coloca assim, gente, estive aqui recentemente no Clube dos Amigos das Crianças do bairro tal, eu fiz aqui toquei violão, fiz um solo de guitarra e as crianças amaram, faz uma foto ali com o pessoal, né? Se for público infantil, evita mostrar o rosto. Então, assim, tente se engajar nessa comprovação de registro da arte, porque é fundamental na avaliação do projeto, até para saber quais os caminhos que você vai estar trilhando e por que você está buscando aquele recurso, né? Honestamente falando, gente, todos nós temos o nosso momento de início, né? E o início é sempre é uma tortura, né? Você bate na porta de um, não aprova o projeto, bate na porta do outro, ficou a desejar o projeto. Então, assim, muitas vezes, né, se você for olhar a análise técnica, faltou um pouco da comprovação daquele artista. O primeiro projeto não significa que o artista não tenha experiência, mas você tem que demonstrar exatamente a experiência de campo nesse primeiro projeto, para comprovar que apesar de você ser iniciante no fomento cultural, você já tem uma trajetória, né? E por fim, os formulários, são os formulários do edital? Sim, é importante que cada edital, até eu acho mais... você pegar e imprime o edital. Não precisa nem o edital todo, mas principalmente a parte de documento, e faz um checklist. Né? Não esquecer nada. Exatamente. Se faltar um documento, você é reprovado. Além dessas certidões, o currículo, o portfólio, que são os documentos principais que cobram, tem um comprovante de endereço, o seu CPF, eu acho que tá aqui, inclusive, pode até deixar aqui. Pode deixar aí, ó. Pode deixar. Vamos lá, você quiser. Você tem aí, ó, a certidão negativa, você tem a federal, né, a municipal e a estadual. A trabalhista, geralmente a trabalhista é para pessoas jurídicas, FGTS, né? Que é o Fundo de Garantia, são para pessoas jurídicas que cobram isso. Você consegue tirar a trabalhista também, pessoa física, só para constar se você tem algum ativo. Se você já trabalhou em algum lugar, coisa queira saber se você tem dívida, você pode pegar e tirar ali. Mas assim, o comprovante de residência às vezes também dá um probleminha nisso aí, porque a pessoa pega, ela se inscreveu no projeto, mas bota o comprovante de residência no nome de outra pessoa. Se você está se inscrevendo num projeto no nome pessoa física, né? Vamos supor, eu estou escrevendo no nome de João. O comprovante de residência tem que estar no nome de João, se for pessoa física. Não pode estar no nome da mãe, do pai, do piripiquito ou papagaio, não pode. Então, para você comprovar a residência, você tem que ter algum comprovante que esteja no seu, de endereço que esteja no seu nome, né? Geralmente utiliza assim, para pessoa física, comprovante residencial, né? Que a gente fala uma assim. Conta de celular, um plano de celular, né? Aí até tá ali de residência, mas quando é para empresa, já em alguns casos colocam por erro de digitação comprovante de residência, mas é comprovante de endereço para a empresa. Comprovante da sede da empresa. Da sede da empresa. Uma das confusões que geralmente tem é a questão do próprio MEI. Já tá tendo essa coisa. O MEI pode pegar e colocar o endereço residencial, né? Sim. Mas vocês têm que ficar atento que o MEI é uma empresa. Então você tem que ter uma conta dentro da sua casa que vincula a empresa. Certo. Ao CNPJ, não ao CPF. Então isso aí é uma coisa que está tendo discussão se é válido ou não, porque por mais que esteja o MEI no nome da pessoa e o comprovante está no nome do CPF, isso dá conflito. Porque o CPF, né,
da pessoa, não significa que é a responsabilidade da empresa. Empresa é uma coisa, pessoa é outra. Apesar que a constituição do MEI, ele é vinculado ao CPF. Mas como comprovante de endereço, a gente sempre tem que separar contas pessoa física, contas pessoa jurídica são separados, né? Total. A conta bancária é sempre importante você ter por projeto a conta bancária. Ah, mas eu tenho essa daqui, eu uso o pessoal, né, o jurídico de um. Não dá certo. Não pode hoje em dia, até porque como que você vai saber o que entrou, o que saiu, o que pagou, para você tirar os extratos, para comprovar na pode ser uma conta de bancos online, como tem aqui? Você pode abrir o digital, né? É o C6, o Banco Inter, né? O próprio Nubank, que disponibiliza a conta pessoa jurídica. Pode ser, Karina? Pode ser. É importante isso, né? Karina, só para voltar aqui, esses formulários também dizem respeito aos formulários do edital, né? Aí como eu falei, é importante. O formulário, ele vai estar lá, assim. Além da documentação. Que é importante constar no projeto. Tem o checklist. É um cadastro, geralmente. Você tem lá, às vezes, muitos editais, ele dá até um modelinho de como você deve preencher. Certo. Com a justificativa, o público-alvo, a contrapartida, às vezes coloca até um exemplo de contrapartida. Sim. E se a pessoa esquecer de colocar também, perde ponto, digamos, aí a acessibilidade, aí tem toda uma regra que você tem que colocar ali, que se você esquecer, você só vai caindo na pontuação. Beleza, voltando aqui na documentação, a gente falou das CNDs, os comprovantes, falamos ali dos formulários, e a gente entrou aqui relembrando, né? Todo o projeto ele tem que se atentar às normas e legislações vigentes, né? Um exemplo, eu quero candidatar o meu projeto na Lei Rouanet para captar junto a iniciativa privada. Leia a instrução normativa vigente da Lei Rouanet. Todos os anos mudam, sempre tem uma alteração, e é importante você ler a instrução normativa, geralmente a IN, o número da IN/2026, a gente está em 2026, né? Todo ano, em fevereiro, o governo federal, a Secretaria do MINC, né, Ministério da Cultura, eles lançam uma nova instrução. Da mesma forma, são as leis de incentivo estaduais e municipais. Leiam a legislação, leiam as instruções normativas e analisem as regras do jogo para saber o que vai. Então, antes de pensar no projeto, se aproprie desse conteúdo. O artigo 6º da Constituição Federal é o direito ao lazer, à cultura, né, Karina? São os direitos que a gente, enquanto sociedade civil, tem, né, que seria cultura, lazer, transporte, né, saúde. Então, você tem que saber os seus direitos para você comunicar. Né? É importante a gente falar na questão, quando a gente fala, principalmente no projeto cultural, a gente tem os direitos de imagem, né? O direito autoral, que a gente tem que estar atento. Certo. As questões trabalhistas em todos inclusive, os projetos. Cada Constituição também é um pouco do direito da imagem, do nome da pessoa, né? Tem o veto, né? A gente não pode sair por aí publicizando foto de todo mundo, da torta direita. É importante saber o que cabe e o que não cabe. As questões de você elaborar um contrato, é bom você ter um assessor jurídico e um assessor contábil no projeto, né, para te dar essas orientações. Na questão trabalhista, você não, como diz assim, já houve caso, né, que as pessoas, não comigo, mas pagam sei lá, alguém da equipe, algum produtor antecipado, e na hora de executar a pessoa não foi, sumiu com o dinheiro. Então, se sumiu com o dinheiro, você vai ter que arcar do seu bolso e contratar, porque a atividade ela tem que, se você pagou para ter, ela tem que ter. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Aí, lembrando as políticas públicas, você fazer uma convergência, né? Um exemplo, o projeto é para candidatar na Lei Aldir Blanc. Leia a Lei Aldir Blanc, entenda também no contexto como ela foi criada. A Aldir Blanc foi criada inicialmente como um respiro, né? Pagamento de artistas na época da pandemia, né? E eu me lembro aquela loucura, aquele momento, né, infelizmente aconteceu, mas nos trouxe uma série de aprendizados. Eu mesmo não falava para a câmera de jeito nenhum.
Medo total. E agora que eu estou perdendo o meu medinho, estou trazendo essas aulas aqui para vocês. A política pública relacionada à cultura, além da Aldir Blanc, quais são as outras? Comece a estudar, gente. Comece a estudar. Se você quer viver de arte, de cultura, e cultura é também desenvolvimento econômico, aposte em você, aposte no seu conhecimento. E a gente deixou aqui roxinho, né, para dar mais visibilidade ao que é essencial, né? Antes de entrar nessa área de projetos, antes de submeter, entenda as políticas públicas, as principais, a Aldir Blanc, a Lei Rouanet, a lei do seu estado, do seu município. As ODS. Os ODS, né, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvimento Sustentável, ODS, sei do plural. É que às vezes, pessoal, a gente prepara umas coisas correndo e dá nisso, né? Mas vamos passar adiante aqui. Então, assim, só rapidinho, essa que você passou, a ODS, Volta, né? Os ODS. O que acontece? Se você for reparar no Prozas, eu acho que você já viu, no edital embaixo assim, tem os símbolos das ODS e o que o edital atende aquilo ali. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que está lá na própria plataforma. A indicação, um exemplo, o fomento ali, a oportunidade digital que é trabalhar com crianças e adolescentes, né? Aí tem. O investimento na infância, né? Ou então quer trabalhar com qualidade de vida terrestre. Tem um objetivo só voltado para a qualidade de vida terrestre. Ou de fome zero, né? O investimento contra combater a fome, enfim. Mulheres, enfim. Trabalhar o seu projeto para saber se aquilo também conversa com o seu projeto, o edital conversa com o seu projeto, para não sair candidatando em qualquer lugar. E já alinhar o seu projeto dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Vou trabalhar para qual é o meu público prioritário, qual é o meu objetivo prioritário. É trabalhar desenvolvimento econômico, é trabalhar cidades sustentáveis, é trabalhar redução a melhoria, né, da igualdade de gênero, o que eu vou trabalhar? E já começa a investigar também os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Eles são diretrizes fantásticas, inclusive, para mapear ali necessidades que acontecem no Brasil, né, que nós vemos aí em várias partes do Brasil. Antes de finalizar nossa aula, a gente volta aqui para o currículo, portfólio e o clipping, que nada mais é uma junção do que saiu na imprensa, né? Como falaram do seu projeto, de você, quem é você que está ali por trás do projeto, quem é esse produtor, essa produtora que está ali trabalhando cultura e arte. Vou trazer uma informação importante, Karina. Em alguns casos, como a própria Lei Rouanet, eles solicitam que sejam encaminhados comprovantes, contratos, notas, onde você desenvolveu aquela arte anteriormente. Né? Eu mesmo, quando eu monto meu portfólio, eles pedem E ou, mas eu considero um E. Se você quer trabalhar com cultura, quer viabilizar, por que não comprovar que você já tocou num bar, num restaurante, fez um contratinho ali? Faz um copia e cola daquele contrato, junta com o seu portfólio, com a visibilidade da imprensa, e ali eu penso, como produtora que também sou, que traz mais, digamos, um currículo, portfólio mais consistente, onde vai ter seus dados de currículo, onde vai ter suas menções na imprensa e até 2, 3 modelos contratuais nos quais você já foi contratado, ou seja, você comprova a sua vivência dentro daquela matéria, né, que você está buscando recurso. Geralmente na lei, quando eles pedem contratos, ou notas fiscais, ou menções na imprensa, mas eu acredito que cabe um pouco de cada coisa. O seu currículo, quem é você, artista, produtor, vai lá, desenvolvedor do meio ambiente, seja o que for, desde quanto tempo você está no mercado, o que você fez, bota lá 3, 4 experiências, comprove com a parte da imprensa e junta ali 2, 3 contratos, uma nota fiscal que você tenha emitido como músico, como dançarino, como dançarina, como diretor de espetáculos. Alguma vez você foi pago por isso, não? Camila, eu estou zeradão, quero começar agora. Dizer que é impossível você captar recurso, não vou dizer, tudo é possível, mas
vai ser um pouquinho mais complicado, né? Requer, né? A busca do recurso requer uma experiência prévia, minimamente, né, Karina? O importante principalmente desse aí, que eu acho que as pessoas, se o produtor cultural, eu não sei se é preguiça ou é falta de tempo mesmo de poder para montar isso. Às vezes até falta de tempo, eu tiro por mim, nem sempre, eu também preciso melhorar meu portfólio. Então, tá bem aquém. Não é só por questão de comprovação também, né? Você tem que pensar que o avaliador, agora eu vou falar como avaliador de projeto. Eu estou ali, escolhi, né, o seu projeto, ou, né, me mandaram o seu projeto para ser avaliado, e tem vários, igual você, tem várias pessoas concorrendo pela mesma vaga. Então, a vaga ela vai ser destinada para aquele que comprovar que tem experiência para fazer a atividade. Porque a comprovação ela não é questão da existência somente, é que você tem experiência para fazer aquele projeto. Então, o avaliador ele sempre vai olhar se você tem, né, na sua formação, né, de carreira, algo que comprove que você fez aquilo aqui. Não basta você falar, você tem que comprovar. Então, às vezes você fala assim, é chato, realmente é chato juntar um monte de foto, tirar o clipe, tirar um dia, né? Mas é importante que eu já ouvi relato de falar, gente, nem eu sabia que eu já fiz isso tudo. Então, muitas vezes quem está na arte ali no dia a dia, esquece o tamanho da arte. Se esquece que é grande, se esquece que está fazendo tanta coisa. E é desgastante, eu sei, gente, eu sei. É desgastante porque você tem que montar a lona, subir, né? Como diz o CCS, arrasar no picadeiro, fechar, recolher a bilheteria e ainda pagar todo mundo e satisfazer o público com um espetáculo lúdico. Muita coisa, ainda tem que pensar no portfólio. A gente pensa assim. Mas hoje é um divisor de águas, né? Entre você ter ou não ter o recurso. Então vamos pensar com muito carinho. Eu já tirei essa preguiça das costas há muito tempo. Eu estou sempre pensando no meu clipping, no meu portfólio. Saiu uma matéria, eu estou ali copia-cola, né? Dou um print. Aliás, é importante, não guarde links. Links podem sair do ar. Salve em PDF, dê um print de tela, gera um PDF de tudo que sai na imprensa de vocês, né, Karina? Exatamente. Como você falou, né, a importância desses documentos, né, quando a gente, assim, não monta, né, digamos assim, a gente não tem a dimensão do que a gente fez ou do que a gente é. Né? Engraçado é saber o que a gente é. Quando você para assim e monta o seu portfólio e você vai ver assim, caramba, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Você fica horas procurando e vai aparecendo, vai surgindo. Dá o Google, né? Vai ver que seu nome está num monte de matéria e você não sabe. Exato, é isso aí que acontece. O nome do seu projeto já deve ter saído por aí. Às vezes a matéria não paga, né, a menção. Muitas vezes o órgão público dá aquela força, menciona no site da prefeitura. Né, como eu falo, você pega uma notícia, sai em outro. Às vezes o projeto é tão legal que a própria instituição ela vai ser replicando, os amigos vai e replica, olha aí, é a forma de divulgar, né, o que você está fazendo. Então isso aí, se bobear, eu acho que é um dos, como diz, mais importantes documentos na área de projeto, é a junção de tudo que você fez. Né, que interessante que a gente começou em 2017, na realidade 2016, mas na época de 2016 o edital foi anulado e jogou para 2017. E de lá para cá a concorrência aumentou. Está só aumentando. Só está aumentando. Isso na área de significa que as pessoas estão se profissionalizando e que bom, né? Será que tem mais recurso? Né? Também. Eu sinto que também. Mas tem mais recurso e menos gente capacitada para pegar esse recurso. E eu sinto também que vai dar uma raliada de recurso, eu sinto. Vai, e é aquele negócio. Você tem que se especializar. Se você quer trabalhar com projetos, não é questão, você escuta, mas eu sou só um produtor. Mas não é questão de você ser produtor. A gente entende que a maioria do produtor, ele é sozinho. Né? O agente cultural, ele está sozinho. Como que eu vou fazer a minha arte? Vou cuidar do meu negócio? Vou cuidar da minha comunicação?
Caramba, é muita coisa realmente. Aí quando você vai ver, não tem tempo para fazer um portfólio, mas infelizmente ou felizmente, você vai ter que parar, se você é sozinho, 1 minuto para montar. 1 minuto não, Karina. Pelo menos um dia para recolher tanto material. Eu fiquei assustada, eu fui fazer o portfólio de uma cliente, nem ela sabia que ela tinha tanto material no Google. Googlei lá o nome da pessoa, né, que faz parte de um grupo de dança. Eu nem sabia que ela estava sendo citada assim. Nossa, até na Argentina saiu matéria comigo. Foi, por exemplo, para você ter ideia que essa difusão muitas vezes é gratuita e a pessoa nem sabe. Tem que juntar, tem que comprovar. É também um mecanismo que ajuda no reconhecimento fiscal, né, do pagamento para aquela arte acontecer no recurso público. Profissional. Isso mesmo. Karina, eu só tenho a agradecer, né? Mais uma vez a gente fecha com chave de ouro essa aula, pessoal, essa aula dividida entre 1 e 2, são as primeiras do curso do 0 ao primeiro projeto. É uma série de vídeos que a gente vai trazer aqui para vocês sobre como iniciar, né, nessa área do terceiro setor, nessa área de projetos culturais. Vou trazer também exemplo de socioambientais e de turísticos, que é a minha praia, né, projetos voltados para o turismo, sobretudo o turismo de base comunitária, porque iniciei minha vida na área de projetos como educadora ambiental e patrimonial. Então vou trazer um pouco dessa experiência. A Karina sempre vai estar comigo, porque é uma excelente parceira de trabalho e saca tudo sobre gestão, gente. Sempre quando tiver uma provocação aqui de prestação de contas, financeiro, né, Karina, tributário, eu vou trazer, porque eu sei que é complicado. Já passei sérios problemas, né? Posso até socializar aqui, não tem problema algum, já foram sanados. E eu trago a Karina porque ela me auxiliou nessa resolutiva, uma excelente consultora, e estava comigo nessa resolutiva, né? Então, Karina, obrigada pela sua participação. Mais um recadinho só para fechar sobre documentação e o que é importante a pessoa precisa saber. Um último recado, um conselho, um aviso. Eu agradeço aí, né, Camila, a gente está participando, é bom a gente informar. Eu acho que uma das coisas que está faltando no mercado é justamente são essas pequenas informações, de repente para um ou outro, né? Grandiosas, porque isso é prática de mercado, gente. Eu não estou trazendo teoria, não. Teoria, eu posso até deixar links aqui para vocês, né? Aliás, eu vou deixar os links, o marco regulatório do terceiro setor, a Lei Rouanet, as leis de incentivos principais aqui. Eu acredito que todo mundo que queira trabalhar com projeto independente da área, ser cultural, saúde, esporte, tem que se ligar na questão de montar o seu registro, o seu portfólio, o seu currículo, mas toda vez as certidões, ficar atento a isso, né? Se preocupar com a parte da gestão do seu negócio. O projeto não é um projeto, né? Quando a gente trata de recurso público ou dinheiro de forma geral, tanto público ou privado, ele é um negócio, ele é um investimento, então a gente tem que parar de pensar que é apenas um projeto, né? Parar de ouvir de pessoas, senta aí e faz um projeto. Isso não existe, que todo projeto dá trabalho. Você formatar uma ideia dá trabalho, você pegar uma legislação, fazer uma pesquisa, é demorado. Então é importante que quando você quiser fazer um projeto, ou montar o seu negócio, o próprio negócio, né, seja aí uma lanchonete, qualquer coisa, precisa de um projeto, você precisa de um roteiro, você precisa de um direcionamento, você precisa saber quem vai trabalhar com você, quais as legislações aplicadas naquela atividade ali, a legislação trabalhista que entra em todas as atividades. Essa é a mais importante e a mais problemática. Se você está na área cultural, você tem que entender um pouquinho de direitos autorais, direito de imagem, porque cultura trabalha imagem e trabalha autoria de projetos seu e de terceiros. Né? Às vezes você está fazendo o seu projeto, um exemplo, né? Vamos supor, você está fazendo um projeto de fotografia, mas não é seu, mas você está fazendo curadoria de outras pessoas. Você tem que ter autorização da pessoa. Está escrevendo um livro sobre uma pessoa, qual a autorização que você tem da família ali, se a pessoa já morreu? Né? Quem que vai ser ali que vai autorizar você a escrever sobre o legado da pessoa, marca, né? Então, eu acho que a legislação é fundamental na escrita, a documentação. Então, se você não tem papel, você não entra, né? Eu posso usar nome de terceiro? Pode, mas o dono do projeto, o proponente, ele é o dono da ideia. Então, você pode usar meu nome? Enquanto você quer, eu quero apresentar no meu nome, você pode usar meu nome, mas o projeto não é seu, vai ser meu. Entendeu? Não é questão de ser meu, mas a autorização,
Outra aula importante sobre autoria de projeto. O que a lei diz sobre isso? Karina, eu vou ter que te convidar várias vezes, viu? São todas coisas relacionadas àquilo que a gente pensa, pessoal. Na verdade, nós temos uma trajetória, né? Eu falo de uma forma muito solta, a minha personalidade é de ser realmente solta. Eu sou profissional de mercado, eu sou comercial, eu sou agente cultural e comercial de patrocínios. Eu busco patrocínio nas empresas, eu faço toque, no WhatsApp, é no telefone, é na presença das palestras que as empresas abrem, né, para negociadores como eu, negociadores sociais, né? Então eu penso assim que a gente tem que trazer aqui o que o mercado, né, como que ele está sendo operacionalizado, né, como que está sendo o projeto, baseado na nossa experiência, e até trazer terceiros aqui, que eles falem também da experiência deles, que pode ser bem diferente da nossa. Aqui está um espaço aberto, deixa aqui sua sugestão, deixa aqui suas críticas. Eu sempre falo que críticas me ensinam a trabalhar melhor, desde que venham de pessoas experientes. Vou logo avisando, não aceito ser criticada também à torta direita, não. Odeio hater, vou logo avisando. E a gente está aqui para fechar com chave de ouro, chave de diamante, porque a presença dessa moça é fantástica, né? Uma excelente gestora, e convidá-los a seguir o nosso canal, né? E aqui nós postaremos um pouco de tudo sobre a área de projetos, patrimônio cultural também, que é outra pauta, né, que a gente aborda, é a minha praia, aquilo que eu mais amo fazer é a pesquisa e a difusão do patrimônio cultural, material e imaterial, e também falar do que envolve ali a dinâmica de atuar no terceiro setor. Você que às vezes quer abrir uma organização social, você que às vezes está numa organização social à frente, ou como colaboradora, ou que seja voluntária, tem alguns vídeos aqui no canal que falem sobre as questões contábeis, fala sobre as questões dos atos constitutivos, que é importante você saber. Um forte abraço a todos e todos, e que tenhamos outras oportunidades. Até a próxima aula do Zero ao Primeiro Projeto. Conto com vocês. Até a próxima.